Olá, seja muito bem-vindo a esse momento que eu diria muito especial. Diagson, pelo nosso canal do YouTube, você acompanha com a gente uma entrevista com a doutora Antonieta Menezes, que é nutricionista gerontóloga. Você sabe o que é gerontologia? Gerontologia estuda o envelhecimento de nós, seres humanos, tá certo? E nós vamos saber como envelhecer da melhor maneira possível. E a gente vai conversar com ela daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta. Eu vou conversar agora com a doutora Antonieta Menezes, que é, como eu disse para você há pouco, nutricionista gerontóloga. É claro que eu não vou estar aqui, como fiz há pouco, tentar definir gerontologia. E é claro, uma especialista que vai fazer essa gentileza, né? Minha primeira pergunta a ela, doutora Antonieta, muito obrigado por nos receber aqui, por conversar com a gente e dar a oportunidade àquela pessoa que ainda não tem conhecimento de como realmente envelhecer da melhor forma, né? A senhora poder esclarecer isso e dar a oportunidade dessas pessoas de adquirirem esse conhecimento. Mas defina para a gente o processo mesmo de gerontologia. Ok, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês e falando sobre a gerontologia, né, que é um campo que hoje não é tão conhecido, né? Vamos dizer que é uma especialidade nova, mas a gerontologia é o estudo do envelhecimento, né? Então, é o estudo que envolve a parte morfológica, as alterações fisiológicas e também a parte mental, né, emocional. O nutricionista gerontólogo, ele tem um poder, né, de trabalhar o processo de envelhecimento tanto para a prevenção quanto também no tratamento de algumas patologias já existentes, né, dando uma melhor qualidade de vida para essa longevidade. Quando é que a gente deve se preocupar realmente em começar a se cuidar para ter um bom futuro? Haja vista que hoje a carga emocional é muito grande em cima do ser humano, o estresse é exacerbado, e aí aquele envelhecimento que a gente imaginava que fosse chegar como a minha mãe, aos 100 anos, já 80 já está de bom tamanho, 75, mas a gente pode alterar isso. Quando a gente deve se preocupar? Eu costumo dizer que a gente deve se preocupar desde cedo, né? Quanto mais cedo a gente tem um estilo de vida saudável. Perdão, quando a senhora fala mais cedo, a senhora se refere a quê? Então, 30 anos? desde criança, Aldo. Ok. Porque a gente hoje vê cada dia mais que a obesidade infantil ela vem aumentando, não é? Então, se essa obesidade infantil vem aumentando, como serão esses nossos futuros longevos? Né? Serão idosos, possivelmente com bastante patologias, descompensação nutricional. Então, desde criança, se os pais, né, orientam essas crianças juntos de um profissional a ter um estilo de vida saudável, aonde inclui atividade física, uma alimentação adequada, o cuidar da saúde mental e emocional e uma boa noite de sono, eles vão se tornar futuros adultos e idosos, possivelmente como diz, com a longevidade mais longa, mais tranquila, né? Mas eu costumo dizer que aos 25 anos é uma idade boa para se investir na prevenção. E quando eu falo prevenção, é você começar a ter uma prática de atividade física regular, uma alimentação adequada, uma noite de sono adequada. Já a partir dos 40 anos, é quando o nosso corpo já começa a dar sinais mais evidentes do processo de envelhecimento, né, no organismo. Então, esse é o momento para se ter um acompanhamento mais regular com o médico, com o nutricionista especializado e os exames que são essenciais no processo de envelhecimento, né? Existem algumas vitaminas, por exemplo, que no processo de envelhecimento é comum carência. Então, se eu faço alguns exames e já consigo identificar, eu consigo prevenir isso no processo de envelhecimento. Entendi. Agora, a senhora falou há pouco sobre alimentação equilibrada e, associado a isso, exercícios. O que é mais importante? Ou um não vive sem o outro? Então, não existe o mais importante, né? Porque, na verdade, a prática da atividade física junto de uma alimentação adequada trabalham em conjunto, né? Se, por exemplo, pensando no processo de envelhecimento, que é muito comum a gente ouvir falar sobre sarcopenia, que é a perda, né, da massa muscular involuntariamente pelo processo de envelhecimento normal, e da né? força.
E pensando por esse lado, a gente percebe que eu preciso de uma alimentação adequada em proteína, para que eu venha manter ou ter o ganho de massa muscular, e preciso da prática, por exemplo, de um exercício que os estudos vêm nos mostrando, indicado para esse público, que é a musculação. Então, eles estão associados, tá? Então, assim, andam juntos. Existe necessidade, por exemplo, de se fazer exames de diagnóstico, por exemplo, para ver a perda de massa muscular, essas coisas assim, e parte nutricional, tem alguma coisa a ver? A questão da perda de massa muscular, hoje se pede muito a densitometria óssea, né, que é importante para ver a questão também da osteoporose, osteopenia, né, e existe também alguns exames bioquímicos, como por exemplo as proteínas totais e suas frações, como albumina, globulina, que também nos mostra como está no sangue do paciente essas proteínas. Mas além disso, a gente tem também os exames, né, que a gente faz em consulta nutricional, como por exemplo a lipometria, tá? Que envolve as medidas de composição corporal, que é da gordura, e que a gente consegue ver quanto tem de massa muscular e quanto tem de gordura no corpo do paciente. Então, esse conjunto, né, de informações consegue dar para o paciente quanto ele tem de composição corporal. E aí a gente consegue trabalhar se é um paciente que está tendo uma perda de massa muscular e força ou só de massa. Para a gente medir a força muscular, a gente usa hoje um aparelho que se chama o dinamômetro, que é a força de preensão palmar. Então, dependendo do resultado, a gente consegue ver se o nível de força muscular do paciente idoso está adequado ou não para a idade dele. Atividade física. Você disse há pouco, que acabou de dizer, que é um conjunto, tanto a atividade quanto a parte nutricional. O que se deve fazer realmente na atividade física, mas principalmente o que não se deve fazer? Os estudos mostram que a partir dos 40 anos a gente tem perda muscular de 1%, certo? Hoje o indicado para o idoso é o exercício de musculação. O que é que eu oriento? Que antes de começar qualquer prática de atividade física, o paciente vá até um médico para poder ver como está a sua condição de saúde atualmente, e após ir a um educador físico para fazer uma avaliação, para ver como é que está o condicionamento físico e também falar um pouco sobre as suas limitações. Porque assim, identificando as limitações do paciente, ele consegue ter a prática da atividade física de forma correta e não se prejudica em sentido de algumas limitações. O que a gente vê muito é que as pessoas vão para uma atividade física sem um preparo antes, né? Sem avaliar a condição de saúde e a condição física. E por isso que às vezes existem alguns exercícios na musculação que o paciente, quando relata que faz, ele piora de alguma limitação, mas porque não foi feita uma avaliação antes. Tá? Então, assim, o que eu não recomendo é começar a prática de atividade física sem essas recomendações anteriormente. Ou seja, para você recomeçar uma atividade física, não é somente chegar e falar, hoje eu vou entrar na academia. Isso. Hoje eu estreio na minha academia, vou começar. Não é somente isso. Seria importante, então, antes você procurar um nutricionista, no caso, como estamos aqui conversando, gerontólogo, no caso, a doutora Antonieta, e, olha, vamos sentar aqui com a doutora Antonieta e vou querer saber dela o que eu posso e o que eu devo fazer. É por aí? Isso também, né? A alimentação é bem importante. Então, quando eu me preparo para fazer uma atividade física, eu também tenho que me preparar na minha alimentação. Então, às vezes, há uma necessidade de fazer um pré-treino, por exemplo. É isso que falta nas pessoas, essa orientação, ou seja, essa falta dela? Isso. Principalmente nutricional. Isso também, não é? Às vezes as pessoas associam o nutricionista, a nutrição, ao emagrecer ou ganhar peso. Não é isso. Né? E a nutrição, ela não é só isso, ela vai muito mais além do que ganhar ou perder peso. A nutrição, ela dá uma qualidade de vida, ela melhora algumas funcionalidades no organismo através dos nutrientes. E uma coisa que a gente tem que ter um olhar diferente a partir dos 40 anos é que a gente começa a entrar na nossa última fase de vida, que é o envelhecimento. Então, existem as individualidades, existe também uma cultura que o paciente traz, enfim, em toda a sua vida. Existe também um acolhimento a essas pessoas. Então, eu costumo dizer que trabalhar com idoso não é restrição alimentar. A palavra-chave é moderação.
Aí chega uma pessoa, como eu disse há pouco, minha mãe, por exemplo, com 100 anos, completou agora, recente, e a médica diz assim, deixa ela comer de tudo, 100 anos, vai falar não pode isso, não pode aquilo, tá certo isso? Então, vamos dizer que tá, vamos dizer assim, mais ou menos, não é? Porque nesse ponto, olhando pelo olhar da médica, ela está olhando justamente a última fase de vida para uma pessoa de 100 anos. Então, quando ela diz, deixa ela comer de tudo, um pouquinho, é porque ela se preocupa com o emocional. Tem um pouco de sentimento Isso, ela se preocupa com o emocional dessa pessoa, não é? A gente precisa ter o convívio com essa pessoa, fazer as consultas para entender o lado emocional, para ver as vontades, os prazeres que ela tem na alimentação. Porque alguns prazeres que ela tinha antes já foram retirados da vida dela. Então, ela tem um único prazer que ela ainda tem ao alcance, que é se alimentar. E por que eu vou tirar tudo? E com aquilo que gosta. Isso, porque eu vou tirar tudo que ela gosta. Mas a gente pode sentar, conversar e pelo menos ser um pouco mais maleável, né? E traçar metas de acordo, lógico, com a situação atual de saúde dela. Mesmo uma pessoa de idade, naturalmente, na melhor idade, né? Fazendo academia, mas essa parte de vou consumir o que eu quiser também não deve. O que deve ser feito, além da orientação natural do nutricionista, mas o que deve ser feito assim, em termos de alimentação, de cortar? Olha, evite, porque tem muita história evite o doce, evite o excesso de gordura, essas coisas assim de carne gorda, por exemplo, né? O que é o principal para cortar nessa história? Então, Aldo, isso é muito individual, tá? Porque depende muito do estado de saúde de cada idoso, por exemplo, já que a gente está falando de processo de envelhecimento, de cada idoso. Mas assim, o que a gente orienta é para não ter o consumo exagerado, por exemplo, em alimentos processados, em alimentos ricos em açúcares, em alimentos ricos em sal, em sódio. Por quê? Normalmente no processo de envelhecimento, a alteração na pressão arterial, na parte insulínica. Então, se o paciente consome de forma exagerada esses alimentos, ele tende a piorar a condição dele de saúde, por exemplo, numa hipertensão, numa pré-diabetes ou numa diabetes, se já for diagnosticado. Né? E quanto a consumir muito alimento processado e açúcar, ainda há a questão do processo inflamatório, porque são alimentos que inflamam o organismo. Então, são esses alimentos que a gente pede para consumir de forma moderada, né, sem exagero, mas que no processo de envelhecimento é ideal realmente sentar, conversar e traçar as metas. Pois é, eu gostaria de puxar um pouco mais para esse lado de emocional, esse lado mais de raciocínio mental da pessoa que está envelhecendo. Uma nutricionista gerontóloga também orienta para esses lados? Sim, porque assim, a saúde mental, emocional e social, ela tem uma complexidade, né? E tem uma influência na longevidade. Então, a gente costuma sempre orientar, primeiramente, a questão de que esses idosos, eles possam manter a relação social deles, tá? Porque é muito comum, nesse momento do envelhecimento, em algum momento ele se aposentar. Então, a partir do momento que ele se aposenta, ele perde esse convívio no trabalho, essa comunicação com os colegas, e ele fica mais isolado em seu lar. E aí, quando ele chega em casa, nesse momento que ele se aposenta e deixa de sair de casa para trabalhar, exercer algo que ele gosta, né, que é o trabalho dele, ele percebe que os filhos cresceram e aí já, enfim, estão nas suas atividades diárias ou já construiu sua família, e aí ele não tem mais aquele convívio diário. Então, o que é que a gente orienta também como gerontóloga? É que a família possa ser uma rede de apoio para esse idoso. Então, seja um neto, um genro, um filho, um cuidador, um amigo, que possa ver atividades, né, do final de semana para incluí-lo, que possa acolhê-lo, que possa ouvir e validar as emoções, a opinião dele também, que é muito comum quando eu recebo um idoso, ele diz assim, mas meu filho não tem mais tempo para me ouvir. Porque esse filho tem muita atribuição. Então, assim, é importante validar, é importante... As pessoas falam mesmo. Isso, é importante ouvir. Porque um dia ele também dedicou um tempo da vida dele para cuidar, por exemplo, dos filhos. Então, incluir nas programações, fazer algo que ele também gosta com ele e trazer ele também para fazer algo que você gosta, né? Essa interação é importante.
E existe também alguns alimentos, né, funcionais que a gente chama, que tem um poder, né, a longo prazo, se o paciente consome, de também ajudar na questão neurológica. E alguns ativos também. Então, é um conjunto. É o conjunto de acolher, de ter uma rede de apoio e ter uma alimentação adequada também para ajudar nessa questão da saúde mental. Doutora Antonieta, hoje quando a gente abre as redes sociais, e aliás você pode acompanhar também a gente na rede social do Instagram, através do Diagson, digita lá Diagson, Medicina e Saúde, você acompanha também esse bate-papo aqui. Hoje na rede social, quando a gente abre, tem lá proteína disso, proteína... que todo mundo está tomando proteína na vida. Há restrições? Não é? São whey protein, né? Whey protein. As proteínas. Tá todo mundo whey protein. Whey protein, body balance e tudo isso. Então. Isso. E principalmente, até para pessoas que não fazem nenhuma utilização de maquinário de academia. Sim. E usam em casa apenas. Isso. Não, eu só tomo proteína em casa porque é importante. Acho que é importante, vi na rede social que é importante, acho que não é bem por aí, né? Isso. Então, toda suplementação, que a whey protein é um suplemento, né? E a gente chama de complementação. Então, ela é prescrita quando o paciente não consegue obter na sua necessidade energética, né, calculada pelo nutricionista no seu dia a dia, o consumo, por exemplo, como você citou a whey protein, o consumo da proteína. Então, é um paciente que não consegue, que não tolera uma quantidade grande de proteína em suas refeições ou que tem uma seletividade no processo de envelhecimento. É comum de começar a deixar de comer a proteína, seja ela animal ou vegetal, tá? Principalmente animal, com o passar do tempo, com a idade avançando, é bem comum a gente ter um consumo diminuído dessas proteínas por vários fatores, entre eles, por exemplo, a saúde bucal. Às vezes é um idoso que não tem frequência de ir ao dentista, que usa uma prótese, mas não trocou em período atual, trocou já faz um certo tempo. Então ele tem perda de massa óssea, por exemplo, nessa parte da gengiva. A prótese fica mais folgadinha, ocasiona às vezes mucosite, que é a afta, e incomoda para comer. Só que aí ele nem sinaliza isso para alguém que convive com ele e ele começa a ter isso e começa a recusar. Então, nessa situação, às vezes, há necessidade de utilizar uma whey protein como complementação, mas que tem que ter responsabilidade em utilizar, né? Se eu não preciso consumir whey protein, porque eu já consumo a minha necessidade de proteína diária na minha alimentação, eu vou ter um excesso de consumo de proteína. E esse excesso, ele pode trazer alguns malefícios para a saúde, como, por exemplo, sobrecarregar a parte renal, né? Então, assim, é importante ter o acompanhamento com o nutricionista, porque ele vai orientar tudo isso. Ele não só vai orientar, como ele vai tomar toda aquela conduta necessária, estudar a questão de saúde do paciente, calcular o que ele precisa e orientar. Eu ia terminar o nosso bate-papo aqui exatamente com essa história do acompanhamento. Aonde é tão importante o acompanhamento e como é que ele deve ser feito? O acompanhamento nutricional, eu costumo dizer que quem pensa em uma longevidade com qualidade de vida, a partir dos 40 anos, é uma boa idade para começar a ter esse acompanhamento, para fazer uma nutrição preventiva para o processo de envelhecimento e para uma qualidade de vida na longevidade. Então, esse acompanhamento, a periodização, depende muito de paciente para paciente. Então, a gente só consegue dizer, por exemplo, a periodização do acompanhamento quando a gente recebe o paciente, faz um primeiro contato, vê as necessidades, mapeia todos os pontos críticos que ali existem para ser equilibrado e daí a gente consegue dizer mais ou menos quanto tempo esse paciente vai precisar de acompanhamento. Porque depois a gente dá um espaçamento maior e fica só fazendo, como a gente chama, o acompanhamento de manutenção para o paciente. Muito bem, doutora Antonieta, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado por essa entrevista. Eu espero que você tenha aproveitado bastante do que a doutora Antonieta pôde expor aqui para a gente. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Aldo. E as portas estarão sempre abertas, quando sempre precisar. Ok, obrigado. E você não esqueça, acompanhe a gente nas redes sociais. Diagson Medicina e Saúde, está no Instagram, é fácil. Diagson Medicina e Saúde e também no canal do YouTube, que tem lá
Diagson. Você botou Diagson, você entra no canal do YouTube e fica por dentro dos assuntos antes de realmente envelhecer, tá ok? Mas se envelhecer, também tem todas as informações que você precisa. Até a próxima.